Zema e Anastasia irão soltar presos? Assista os vídeos e comprove. Em 28 de outubro de 2018, irei votar nulo ou branco para governador em Minas Gerais. Zema e Anastasia são frouxos. Eu quero mais é bandido na cadeia ou no cemitério. Bandido bom é bandido morto. Não tem jeito de votar em candidato a governador desencarcerador que tá querendo soltar bandido. Pelo amor de Deus! O que é isso? É voto nulo ou branco para governador em Minas Gerais. Zema, não! Anastasia, não! Muito bem, a gente vai agora para o nosso quarto tema e o sorteio apontou o seguinte assunto: direitos humanos. E a pergunta relacionada é a seguinte: como ter, na sua visão, pré-candidato, uma boa política de recursos humanos para a população carcerária, de direitos humanos para a população carcerária, tendo aqui em Minas o segundo maior número de detentos do país? Ô, Inácia, eu vejo o seguinte, a população carcerária eu acho que tem de ser dividida entre aquelas pessoas de alta periculosidade, que realmente precisam ficar reclusas, e aqueles outros que podem pagar penas alternativas. E temos aí o exemplo das APACs, que tem sido uma alternativa brilhante para poder recuperar pessoas que cometeram delitos. E é um caminho que, do meu ponto de vista, é extremamente viável e que deveria ser até disseminado para todo o Estado. E há também alternativas que a tecnologia permite, como tornozeleiras eletrônicas, aonde você pode monitorar à distância essas pessoas. Então, acho que com a ajuda da tornozeleira, tecnologia e também com esse acompanhamento melhor que as APACs podem promover, nós temos aí condição de reduzirmos a população carcerária, porque essa pessoa que não é perigosa para a sociedade, eu não vejo necessidade dela ficar tolhida da liberdade. Mas quem é bandido precisa ficar atrás das grades. Tá. Candidato, hoje a gente tem em Minas Gerais uma única penitenciária no sistema de PPP. O senhor conhece como o funcionamento dela, no caso que é a Dutra Ladeira, a antiga Dutra Ladeira, agora tem outro nome. Enfim, pretende expandir essa questão da privatização das unidades prisionais? Murilo, na questão do sistema prisional, a primeira medida que nós queremos tomar é acelerar os processos que hoje são milhares que estão parados na Defensoria Pública. Nós temos muitos presos de baixa periculosidade que estão lá numa situação provisória e que poderiam sair dos presídios e desafogar a população carcerária se isso fosse agilizado. Então tem gente lá 1 ano, há 2, há 3, tudo provisório, são pessoas que não oferecem perigo à população. Superpopulação carcerária. Como é que o senhor pretende gerenciar esse problema que é aqui em Minas Gerais, sem dúvida nenhuma, um dos grandes gargalos da segurança pública? Essa questão da superpopulação é realmente um grande problema. A minha proposta, em primeiro lugar, é nós fazermos um grande trabalho com a Defensoria Pública. Temos muitos presos provisórios, talvez 20%, 30% dos presidiários hoje, que poderiam estar em liberdade condicional com uma tornozeleira porque não oferecem perigo à sociedade. Além
aquilo. Então, eu já começo com... Eu já perguntei ao senhor sobre Coab, agora uma pergunta do sistema prisional, que foi enviada pelo grande doutor Wagner Cavalieri, que é juiz da Vara de Execuções Criminais de Contagem. Eduardo, o Partido Novo fala em construir mais unidades em parceria público-privada, que pode ser a solução. Haveria recursos para tal ou recursos a gente vai atrás? Doutor Cavalieri, boa tarde. O que eu gostaria de dizer, em primeiro lugar, é o seguinte: nós queremos que a Defensoria Pública agilize e faça aí um mutirão a fim de reduzirmos bastante os presos provisórios, que hoje é um percentual relevante, talvez 30% dos presídios abriguem em seus quadros aí pessoas sem nenhuma periculosidade, que cometeram delitos que não foi contra o atentado à vida ou o ser humano, e que poderiam estar em liberdade condicional com uma tornozeleira eletrônica. Você acha que é o maior avanço desse novo Código Penal? O grande objetivo é o combate à impunidade, é levar ao cidadão brasileiro mais segurança, certamente agravando penas de crimes que têm maior poder ofensivo à sociedade e diminuindo penas ou extinguindo crimes que já perderam a sua razão de ser, porque temos crimes da década de 40 que hoje já não se aplicam mais, como por exemplo a questão do sossego público, diminuindo penas ou extinguindo crimes que já perderam a sua razão de ser, diminuindo penas ou extinguindo crimes diminuindo penas ou extinguindo crimes Por outro lado, desaparecer crimes que ficaram no passado, como questões relativas ao sossego público, a jogo do bicho, e ao mesmo tempo criar penas alternativas para esvaziar um pouco as prisões, deixando-as tão somente para aquelas pessoas que levam perigo no seu convívio social. Esse será o objetivo do Código Penal que estamos discutindo com nossos pares no Senado. Desaparecer crimes, criar penas alternativas para esvaziar um pouco as prisões, criar penas alternativas para esvaziar um pouco as prisões, criar penas alternativas para esvaziar um pouco as prisões. Possibilita a progressão antecipada de regime em caso de superlotação de presídio como direito do preso. Possibilita a progressão antecipada de regime em caso de superlotação de presídio como direito do preso. Realização de mutirões carcerários em caso de superlotação. Realização de mutirões carcerários em caso de superlotação. Foi ampliado o alcance do livramento condicional. O juiz passará a ter o dever de concedê-lo ao condenado por crimes praticados sem violência ou grave ameaça, quando cumpridas as condições especificadas no dispositivo. Foi ampliado o alcance do livramento condicional. O juiz passará a ter o dever de concedê-lo ao condenado por crimes praticados sem violência ou grave ameaça, quando cumpridas as condições especificadas no dispositivo. E a realização obrigatória de mutirões carcerários pelas corregedorias dos juízos, sempre que os estabelecimentos penais ficarem lotados, com a consequente concessão de benefícios aos presos com requisito temporal mais próximo. E a realização obrigatória de mutirões carcerários pelas corregedorias dos juízos, sempre que os estabelecimentos penais ficarem lotados, com a consequente concessão de benefícios aos presos com requisito temporal mais próximo. Amplia-se a possibilidade de conversão da prisão em pena alternativa. Amplia-se a possibilidade de conversão da prisão em pena alternativa. Amplia-se a possibilidade de conversão da prisão em pena alternativa. No mesmo espírito do anteprojeto da Comissão de Jurídica sobre a reforma do Código Penal, foi ampliado o alcance do Instituto da Transação Penal. O objetivo é possibilitar o encerramento do processo penal no seu início, a partir de negociação entre as partes. No mesmo espírito do anteprojeto da Comissão de Jurídica sobre a reforma do Código Penal, foi ampliado o alcance do Instituto da Transação Penal. O objetivo é possibilitar o encerramento do processo penal no seu início, a partir de negociação entre as partes. Foi trazida para a lei a audiência de custódia, hoje regulada via resolução do CNJ, com o intuito de melhorar e analisar o índice de presos provisórios e adequar a legislação interna ao Pacto de São José da Costa Rica, já recepcionado pelo Brasil.
Foi trazida para a lei a audiência de custódia, hoje regulada via resolução do CNJ, com o intuito de melhorar e analisar o índice de presos provisórios e adequar a legislação interna ao Pacto de São José da Costa Rica, já recepcionado pelo Brasil. Do mesmo modo, também se prevê nova regulamentação para a prestação social alternativa, que possui previsão constitucional, permitindo em determinados casos seria possível a suspensão condicional do processo mediante reparação do dano causado e outras condições de imposto acusado. Do mesmo modo, também se prevê nova regulamentação para a prestação social alternativa, que possui previsão constitucional, permitindo em determinados casos seria possível a suspensão condicional do processo mediante reparação do dano causado e outras condições de imposto acusado. O espírito desencarcerador, o espírito desencarcerador, o espírito desencarcerador, o espírito desencarcerador, o espírito desencarcerador. Alternativas, porque não precisa prender todo mundo. A pessoa comete um crime, ela não tem um poder ofensivo, ela não causa perigo à sociedade, ela poderá ter uma pena alternativa. Por exemplo, alguém que atropelou alguém sem querer, exatamente, né? Infelizmente um crime, foi a óbito, uma coisa assim. Um crime assim. culposo. Então é o exemplo típico que, pela nova lei, pode estabelecer um recolhimento noturno com trabalho alternativo, uma pena alternativa em favor da sociedade, até a pena de multa. Então tudo isso foi colocado na lei exatamente para não permitir presídios tão cheios, porque não precisa prender todo mundo, porque não precisa prender todo mundo, porque não precisa prender todo mundo. Tudo isso foi colocado na lei exatamente para não permitir presídios tão cheios. Tudo isso foi colocado na lei exatamente para não permitir presídios tão cheios.